Graças a Pai, gente, tudo bem? Tô voltando aqui gravar depois de um tempão. Fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, né? Faz uns 3 anos mais ou menos que eu fiquei afastada das redes sociais de gravar mesmo a palavra como eu fazia antes, né? Tô retornando agora por uma direção do Senhor e eu queria me apresentar um pouco como eu fiquei um tempo sem fazer isso, né? Meu nome é Susan, sou casada com o Rafael, tenho 2 filhas lindas, a Heloísa e a Caroline, uma de 17 anos e outra de 7 anos, são uma bênção também. E minha família, minha casa que eu amo. Eu faço parte do Evangelho Puro e Simples. Um beijo para minha igreja, meus pastores, Ricardo, Lucimara. Todos eles eu tenho pastores abençoados, bastante pastores abençoados lá. Irmãos em Cristo, foi uma família que me acolheu quando eu cheguei, né? Me restaurou, me ajudou muito. Então eu sou muito grata a eles. E antes eu fazia vídeos assim uma vez por semana e agora a gente vai ter vídeos recorrentes aqui no YouTube, né? E é muito importante que você compartilhe, que você divulgue, que outras pessoas sejam alcançadas. Quando você compartilha, outras pessoas são alcançadas, são abençoadas, né? E é importante a gente curtir e compartilhar. Então, que você possa fazer isso, me acompanhe aqui. Não sei se aí tá de dia, de tarde ou de noite, né? Eu não sei que hora você vai receber essa palavra, essa mensagem, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. Estou retornando depois de um tempão sem mexer, né, no meu canal do YouTube. O Senhor foi muito específico comigo, eu estou muito feliz que Deus colocou pessoas pontuais e tão abençoadas para me ajudar nessa situação, né? 2 amigos incríveis, Marci e David, estão me ajudando também aqui, são bênção demais, né? Amo vocês, a casa de vocês, o coração de vocês. E em todos os processos e estações a gente precisa de amigos, né, fiéis para nos ajudar. Então, eu já quero agradecer a vocês por isso. Eu tinha uma palavra, né, no meu espírito para trazer e o Senhor, ele vai diariamente falando comigo de forma muito específica. Quem me conhece sabe, o Senhor fala comigo muito em sonho, né, na palavra, em visão, mas principalmente em sonho. E essa noite especificamente o Senhor me deu um sonho muito específico, que é até o tema daquilo que eu vou falar hoje, né, da mensagem que a gente vai entrar. E esse sonho me fez acordar e refletir muita coisa. O Senhor foi muito específico, né? Eu sonhei que há um bom tempo eu não vi uma amiga, né, de infância, e dentro desse sonho ela estava com a perna cruzada, né? A perna dela estava perdida. Eu olhava dentro do sonho e não tinha o que fazer. Eu falava, amiga, o que aconteceu com a sua perna, né? E ela falava pra mim, eu vou ter que amputar a minha perna. E dentro do sonho eu não aceitava aquilo. Eu falava, amputar não, Jesus pode te curar. E ela não recebia aquela palavra. Ela falava assim, eu prefiro que a minha perna seja amputada. Era como se ela preferisse perder parte do corpo, parte do membro do seu corpo. Ela preferia perder a perna do que reconhecer que Cristo era o Senhor. Ela não conhece a palavra, né? Ela não conhece o Evangelho. E dentro do sonho o Senhor me dava uma estratégia para que eu pudesse ministrar o nome dele na vida dela, para que eu começasse ali a exaltar o nome dele e eu comecei a glorificar o nome do Senhor dentro do sonho, que aquela moça recebesse a palavra que o Senhor tinha e eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor ministrou ao meu coração Romanos capítulo 10, o versículo 13 é tão poderoso. O Senhor está sendo tão pontual por esses dias, ele tem nos apontado de forma muito específica como igreja, não só para a gente que está dentro, pregando o evangelho, fazendo a obra, mas é como se o Senhor estivesse nos impulsionando, sabe? É como se o Senhor estivesse nos direcionando, é como se o Senhor estivesse nos empurrando para fora, para pessoas que estão perdidas, que elas não conhecem a palavra, que elas não conhecem o evangelho, que elas não sabem a respeito de Jesus, nunca ouviram falar. E nós que conhecemos a palavra, carregamos aquela palavra que transforma, estamos cheios da palavra, cheios do Espírito. E a gente tem que compartilhar e às vezes a gente retém. Então quando eu acordei, o Senhor falou, é tempo de ministrar a minha palavra. Tem muita gente aí fora morrendo espiritualmente, perdendo parte do seu corpo, não me conhecendo, não conhecendo a minha palavra, achando que eu sou um Deus distante e o que eu tenho para elas é vida, vida. O que eu tenho para elas é salvação, o que eu tenho para elas é cura, o que eu tenho para elas é libertação. E o que o Senhor falou comigo depois desse sonho, que foi tão específico para mim, é como se dentro de um sonho eu entendesse tudo o que o Senhor quisesse falar. Foi lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aleluia. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O versículo 3 é o 15, é o ponto-chave aqui para mim, naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. É como se o Senhor estivesse falando assim, vocês como igreja estão num tempo de evangelizar pessoas. Vocês estão num tempo de anunciar a minha palavra. Recentemente eu tive uma experiência com o Senhor em um tempo de oração, de intercessão. E o Senhor me mostrava um alto-falante. Ele era pequeno e de repente quando a palavra começava a ser anunciada, ele ganhava uma forma gigantesca. E esse alto-falante, ele ia enchendo um estádio de pessoas, muitas pessoas chegavam para ouvir a mensagem. Mas era como se o Senhor estivesse falando, às vezes vocês expressam parecendo que é pequeno. Vocês não compartilham uma palavra achando que a pessoa não vai receber. Toda palavra liberada é uma semente. Pessoas estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor. E nós carregamos tanta preciosidade, nós carregamos o Espírito em nós. E não estamos falando a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. Então eu ia falar muito hoje sobre o ministério profético, porque é um ministério que eu caminho, né? Para quem não sabe, eu caminho no ministério profético. Mas o Senhor tem falado muito comigo sobre um evangelismo por esses tempos, sabe? Ele vai impulsionar a igreja, ele vai levantar pessoas da igreja para compartilhar o evangelho para aqueles que estão lá fora, precisando ouvir a palavra, morrendo espiritualmente. Então, se você que está ouvindo essa palavra, assim como eu, se o Senhor, se o Espírito Santo ministrar o seu coração, não se cale. É tempo de anunciar a palavra. Olha o que diz em Romanos 8,19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda que os filhos sejam revelados. A natureza aguarda que os filhos manifestem a obra, o reino de Deus e que a palavra seja propagada. Então nós precisamos, quem conhece da palavra, você precisa anunciar em tempo e fora de tempo, estar preparado. O Senhor tem falado muito ao meu coração por esses dias. Muito pro meu coração. Que nós precisamos falar da palavra dele. Impulsionar pessoas, impulsionar vidas e direcionar o evangelho. Tem muita gente que não conhece o Senhor ainda. E você é um agente de transformação. Você carrega o reino de Deus. Se você que está ouvindo essa palavra, de repente está afastado do caminho. Eu não sei o que te aconteceu, mas de repente algo te afastou do caminho do Senhor. O Senhor está falando para você, é tempo de voltar. Deixa o Espírito Santo te tocar, é tempo de retornar. Se pessoas te feriram, se você se magoou, o Senhor está dizendo, tem um espaço para você na minha mesa. Você é filho e o Senhor te chama de volta para casa. Se você ainda não conhece a palavra, mas o Senhor de alguma forma tem falado com você, tem pessoas que ainda não conhecem Jesus na manifestação e na grandeza de quem Ele é. Mas a palavra diz que a salvação é para todos. De repente você nunca ouviu falar da palavra, mas o Senhor está falando para você. Se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus te ama. E Ele quer que você conheça a palavra dEle. Ele quer que você conheça Ele fora de um âmbito de religiosidade ou numa caixinha do evangelho que pregaram de quem é Jesus, rotularam Ele. Jesus é o Filho amado do seu Pai, entregue na terra por amor de nós. E a Bíblia diz que todos aqueles que invocar o nome dEle serão salvos. O Senhor está falando conosco ultimamente, com quem caminha no profético, principalmente por esses dias. Algo espiritualmente está acontecendo na nossa nação e nós precisamos se movimentar. Precisamos orar, precisamos interceder, precisamos estar posicionados para compartilhar dessa palavra tão grandiosa. Então que você não retenha nada daquilo que o Senhor tem para fazer. O Senhor falava para mim que o inimigo tem tentado calar pessoas. De alguma forma tem tentado calar aquilo que elas carregam, a voz profética que elas têm. E o Senhor fala para vocês, se posicione. O Senhor nos deu um espírito de ousadia. O Senhor nos deu um espírito de coragem. O Senhor nos encoraja hoje para que a gente continue falando do amor dEle. O Espírito Santo também me direciona, porque tem pessoas que o Senhor já está falando. De alguma forma elas têm sonhado ou têm tido visão a respeito disso. Porque às vezes a gente acha que pregar o evangelho é só para quem é um evangelista consagrado, ou é para quem é um pastor, ou é um obreiro, não. A Bíblia diz o ide, nós todos devemos pregar a palavra. Ide. Ministre a palavra do Senhor. Não tem rótulos, não tem uma forma específica, não tem um cargo específico. Se você está queimando por Jesus, eu me lembro que logo que eu me converti,
eu me apaixonei por Jesus de uma forma assim extraordinária. Extraordinária. E da onde o Senhor Jesus me tirou, era um amor tão avassalador que preenchia o meu coração. E eu me lembro que eu ministrava e pregava a palavra para todas as pessoas. No supermercado, no ponto de ônibus, dentro de uma padaria, de uma farmácia, não só na igreja, mas em qualquer lugar, em qualquer tempo, o Senhor me dava uma oportunidade de ministrar o Evangelho. Mas às vezes parece que vai passando o tempo e nós começamos a rotular quem é Deus. E nós dizemos, Senhor, separa pessoas específicas para fazer isso. E o Senhor está queimando isso no seu coração. Ele está colocando essa chama de novo. Comece a falar da minha palavra. Se você é alguém que já caminha muito tempo com o Senhor, você vai sentir essa chama no teu coração, no teu peito. E o Senhor te encorajando a você ministrar a palavra de novo. Como antes, como no início. Sabe, para pessoas que você vai sentar perto às vezes. Às vezes você está dentro de um supermercado e alguém te pede uma ajuda. E de repente essa pessoa começa a contar a vida para você. Ela não está apenas contando a vida, ela está pedindo socorro. E você está cheio do Espírito Santo e você se cala e vai embora. E o Espírito Santo fala para você, fale, e você não fala. E o Senhor está dizendo, não se cale. Eu coloquei uma palavra poderosa, dentro de você habita o Espírito. Dentro de você habita o Espírito Santo, fale da minha palavra. Fale do meu Evangelho. Não podemos mais nos calar, é tempo de sermos uma voz profética e falar da palavra do Senhor. E como eu disse que o Senhor, ele fala muito comigo através de sonhos, o Senhor sempre me direciona coisas muito específicas, direcionamentos muito específicos, principalmente por caminhar no ministério profético, como eu disse. Qualquer dia eu quero vir, né, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, sobre o ministério profético, mas não é sobre o ministério em si, é sobre todos aqueles que amam Jesus, sabe? É sobre todos aqueles que querem falar da palavra dele, que sentem o amor dele, que são gratos. Eu não posso me alimentar espiritualmente, engordar só para mim, tá cheio, tá satisfeito e olhar só para o meu umbigo, só eu, tá bom, só a minha casa foi salva, tá ótimo. Glória a Deus pela sua casa salva, glória a Deus pela sua vida, mas tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem e você é um agente de transformação para compartilhar dela. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria orar para que o Espírito Santo visite a tua casa, para que o Espírito Santo visite a tua vida. Tem pessoas que o Senhor fala no Espírito que estão por alguns dias sentindo de compartilhar a palavra e se sentindo presas, se sentindo rotuladas, esperando um ok de alguém de repente. E o Senhor diz, eu estou falando, fale a minha palavra, anuncie o meu Evangelho. E eu quero orar para que você seja impulsionado, amém? Se você estiver escutando essa palavra, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, ore comigo. Se você ainda não conhece a palavra do Senhor, feche seus olhos e receba. Se você é alguém que está afastado, feche seus olhos e deixe o Senhor ministrar o seu coração. Pai, nós queremos orar para que essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, sejam plenamente alcançadas pelo Teu Evangelho. Senhor, assim como o Senhor nos resgatou, assim como o Senhor me resgatou, assim como eu fui plenamente preenchida por Ti, assim como o Senhor abriu os meus olhos e eu vi a beleza da Sua santidade e houve em mim transformação, cura e libertação. Eu oro para que essas pessoas sejam transformadas, curadas, libertas, Pai, visita agora cada lar. Oh, Espírito Santo, visita agora cada família. Restaura, Senhor, as coisas que foram perdidas. Coloca tudo no seu devido lugar. Pai, pessoas que foram feridas, Pai, de repente, Senhor, colocaram sobre elas, Pai, uma muralha. Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito agora, nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito, alcance essas pessoas, que todo sofisma, que toda religiosidade, que toda muralha seja rompida agora, e que o poder do Evangelho alcance a tua casa e a tua família. Sinta agora o Senhor tocando na tua casa e na tua família. Sinta agora Ele te impulsionando, sinta agora o amor dEle, Pai, que o Teu amor, Senhor, que nos preenche, Senhor, que nos satisfaz, agora alcance essas famílias, alcance essas vidas, o Teu amor perfeito lança fora todo medo. Pai, pessoas que estão fora, que elas retornem, Senhor,
Senhor. Pessoas que estão sendo impulsionadas, Senhor, agora, a partir dessa oração, pelo Espírito Santo de Deus, a falar da Tua palavra, Senhor. Coloque nelas, Pai, palavras de sabedoria e discernimento por esses dias. Pessoas que receberam por esses dias, Senhor, direções específicas do Senhor em sonhos e em visões. Que elas possam compartilhar e ser uma ferramenta do Senhor. Pai, eu oro também para que pessoas, Senhor, que não Te conhecem, sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Que elas saibam que o Senhor é o suficiente. Jesus, Tu não é aquela pessoa que rotularam. Tu és tão lindo e perfeito, tão amável. Não julga, não ira facilmente, mas ama, acredita, transforma, restaura. Jesus, alcança essas pessoas que não Te conhecem, se revela a elas. Eu oro para que o Senhor se revele a elas e que elas possam abrir o coração. Essas pessoas que não Te conhecem sejam alcançadas, Pai. Senhor, eu sinto de orar por pessoas também que compartilhavam o Teu Evangelho, eram ministros da Tua palavra, mas por algum motivo, Senhor, se calaram. Oh, Shirabai, Canturabassúria. Eu vejo muitas pessoas se afastando porque olharam para homens, se decepcionaram com pessoas, e Jesus não tem culpa disso. Você baseou sua fé por atitude de alguém que falhou com você, e o Senhor está dizendo: não se apoie em homens, em pessoas que falharam. Olhe para mim, olhe para a cruz. Cristo é o suficiente, Ele se entregou por nós. Que você seja plenamente alcançado pelo Senhor, que a misericórdia dEle te alcance. Que Ele alcance a tua casa, Pai, abençoe essas vidas agora. Eu já te agradeço, Senhor. Eu sinto de te agradecer porque, Pai, se eu fizer esse vídeo, se uma pessoa for alcançada, se uma pessoa for alcançada, Senhor, há uma grande festa no céu e eu agradeço por essa vida, Senhor. Eu agradeço já por essa vida. Eu já consigo Te agradecer, Jesus, por essas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Eu sinto muito forte a presença do Senhor. Eu sinto o Senhor tirando rótulos. Eu vejo como se o Senhor tirasse limitações que nós colocamos que Ele não colocou. Você está buscando por uma resposta e o Senhor diz: a resposta sou eu. Eu sou a resposta que você precisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a única forma que iremos para o Pai é por Jesus. Aqui a palavra diz que todos aqueles que crerem, não importa quem, serão salvos se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, eu já estou muito feliz de entregar essa mensagem, de compartilhar essa palavra. Eu confesso que fiquei um pouco apreensiva, foi um dia muito agitado, o Espírito Santo ministrava muito ao meu coração. Permaneça no propósito. No começo é difícil mesmo, mas permaneça no propósito, seja obediente. Eu estou aqui por uma obediência, uma direção do Senhor. E eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, curtirem ele. O YouTube entende que é muito importante que você faça isso, né? Eu ouvia tantas pessoas falar isso, mas hoje em dia a gente entende que é muito importante que você compartilhe, que você curta e que o nome de Jesus seja glorificado. Tudo a Ele, nada a nós. Tudo a Ele, nada a nós. Que o nome dele seja glorificado, alcançado em todos os lugares, em nome de Jesus.